Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez à plataforma Teams para mais uma base tecnológica da disciplina de sistemas elétricos. Hoje nós vamos estudar comando para partida direta com reversão de motores elétricos trifásicos. Bom, os tópicos da nossa base tecnológica de hoje são... Deixa eu colocar o meu laser, por favor. Como um motor trifásico gira em sentido contrário? É uma pergunta, tá? Circuito de potência, circuito de comando para essa nossa base tecnológica, funcionamento para ligar o motor em um sentido, funcionamento para desligar o motor em um sentido, funcionamento para ligar o motor em sentido contrário, funcionamento para desligar o motor em sentido contrário e vamos ver as ocorrências. Então, vamos lá, né? A pergunta: como um motor trifásico gira em sentido contrário? Bom, as três fases da rede, né, que nós já estudamos, RST, possuem uma sequência em função do gerador, que é a sua fonte, né? Então, a gente observa aqui as fases, a fase R, a fase S em vermelho e a fase T em azul. São ondas senoidais, tá? E elas estão defasadas uma da outra de 180 graus. Ó, daqui até aqui eu tenho 90 graus, tá? Daqui até aqui eu tenho 180 graus. Então, observe que essa daqui está defasada dessa em 180, que está defasada dessa em 180, tá? Então, elas estão defasadas em 180 graus. As três fases que alimentam o motor, elas produzem um campo magnético que tem sentido conforme a sequência da rede, tá? Então, aqui nós temos os enrolamentos do motor, tá? E observem as fases, né, que vão alimentar o motor, né? Elas produzem esse campo magnético. Então, ó, eu tenho aqui a fase da rede R, a fase S e a fase T. E tenho o sentido horário, tá? Então, o motor está rodando no sentido horário. Tudo bem? Agora, como um motor gira em sentido contrário, tá? Como é que a gente faz para mudar, né, o giro do motor, tá? Bom, de novo, se invertermos duas fases que alimentam o motor, ele vai girar no sentido inverso, mas ainda seguindo a sequência da rede. Então, nós temos as fases RST, certo? Então, era assim, ó, a ordem RST, tá? Agora, eu mudei, ó. Ao invés de botar RS aqui, eu botei o T, eu inverti. Então, esse motor, ele vai assumir um sentido contrário, um sentido anti-horário. Tudo bem? Beleza? Então, novamente, se invertermos qualquer duas fases do motor, passa a girar no sentido contrário, ou seja, no sentido inicial, tá? Então, se, por exemplo, eu colocar o R aqui, tá? O S aqui e o T aqui,
olha o sentido, RST. Beleza. Vai girar no sentido horário. Tudo bem? Beleza? Show! Vamos ver o circuito de potência, tá? Bom, deixa eu colocar meu slide aqui. Meu slide no meu computador. Para o circuito com reversão, teremos duas botoeiras verdes. Nós vamos ver lá no circuito de comando, tá? Uma que ligará o motor em um sentido e a outra que ligará o motor no sentido inverso da primeira botoeira. Lógica do circuito de potência. Os contatos de potência de um contator vão deixar a corrente passar com uma sequência de fases e outro contator deixará passar a corrente para o motor com uma sequência de fases diferente do primeiro contator. Então, ó, aqui mostra a lógica do circuito de potência. Nós temos aqui a fase, olha, RST. Então, a fase R vem para o motor, a S também, a T também, tá? Aqui nós temos os dois contatores, tá? K1 e K2, beleza? Então, ó, essas fases RST vêm para o motor, tá? Aqui, nesse segundo momento, condutor K2, né? O que vai acontecer? Ó, a fase R, ó, inverte, vem para cá, tá? A fase S, né, vem para cá, beleza? E a fase T vem para cá, tá? Então, aqui há uma inversão, né? E nessa inversão, o motor vai girar no sentido contrário, tá? Então, uma observação importante: os contatores não podem ser acionados simultaneamente, né? Porque nós vimos que esse contator faz girar no sentido e esse no sentido contrário, né? Pois, se eles forem acionados no mesmo instante, né, haverá um curto-circuito entre as fases. Beleza? Show? Joia. Aqui mostra o circuito de potência, né? Composição. A primeira parte é a proteção, a segunda parte é a lógica e a terceira parte a proteção térmica. E aqui nós temos o motor, né? Então, na primeira parte, que é a proteção, o que nós vamos ter? Lembra? Os fusíveis, né? Vamos ter o disjuntor termomagnético, com sua parte magnética e sua parte termo, tá? Olha. E aqui, na segunda parte, que é a lógica, quem é que nós vamos ter? K1 e K2, tá? Que são os contatos de potência do contator K1, que giram em um sentido, e os contatos de potência do contator K2, que vai girar no sentido contrário a K1, tá? E a terceira parte é a proteção térmica, lembram? Né? Então, nós temos F2, que é os contatos de potência do relé térmico, tá? E, por fim, o nosso motor trifásico, tá? Agora, nós temos o circuito de comando. Diferentemente do circuito de potência, do slide anterior, onde as correntes são altas, aqui no circuito de comando as correntes são baixas. Lembram disso? Aqui nós temos duas fases, a S, né, e a T, tá? Então, como ele é composto, o circuito de comando? A primeira parte é a proteção, a segunda parte são as botoeiras,
A terceira parte são as bobinas e os contatos auxiliares. Bom, na primeira parte, nós temos os fusíveis, tá? Nós temos o Q2, que é o disjuntor termomagnético, tá? Com a sua parte magnética e sua parte térmica, que é a onda quadrada, tá? Nós temos os contatos, o contato auxiliar do relé térmico F2, que nós vimos lá no slide anterior, tá? Então, esse aqui é o contato auxiliar dele, beleza? Na segunda parte, nós temos as botoeiras, tá? Então, nós temos aqui a botoeira desliga, que é S0. Nós temos aqui a botoeira liga o contator K1, que é S1, né? Ela é verde. Nós temos a S2, tá? Que a botoeira liga ao contator K2, que é verde. Então, essa aqui é a botoeira liga contator K1 e liga contator K2, ambas verdes, tá bom? E temos os contatos auxiliares normalmente abertos do contator K1 e K2, né? Os selos, lembram? 13 e 14, 13 e 14, tá? A corrente pode vir por aqui ou por aqui, tá? Idem, a mesma coisa. E temos também os contatos auxiliares normalmente fechados dos contatores K1 e K2, que são esses daqui, tá? Os normalmente fechados, tá vendo? Ó, a figurinha, né? A representação gráfica, aliás, né? Então, são os contatos normalmente fechados do K1 e do K2, tá? 21, 22, 21, 22, beleza? E a terceira parte, que são as bobinas e os contatos auxiliares, né? K1, né? E K2. Beleza, pessoal? Legal, né? Apaixonante, né? Vamos ver agora como é que é o funcionamento para ligar o motor em um sentido, tá? Então, lembrando, aqui nós temos o circuito de potência e aqui nós temos o circuito de comando, tá? Aqui nós temos correntes elevadas, aqui nós temos correntes mais baixas, tá? Então, com o disjuntor Q1 e Q2 acionados, nós temos as fases R, S, T, chegam até os terminais dos contatos de potência dos contatores K1 e K2. Então, com Q1 e Q2 acionados, né, as fases RST vão chegar, né, até os terminais de K1 e de K2, beleza? A fase T chega até o terminal A2 do contator K1 e A2 do contator K2, beleza? A fase S chega até o terminal 3, tá? Da botoeira S1, tá? E também, né, ao terminal 3 da botoeira S2, beleza? A botoeira S1 é acionada pelo operador, tá? Quando ela é acionada pelo operador, o que acontece? A fase S, né, chega até o terminal A1, ó, da bobina de K1, tá? Dessa forma, a bobina K1 é energizada, beleza? Os contatos de potência de K1, né, eles são fechados, né, aplicando as 3 fases do motor na sequência TRS, né? Com isso, né, então,
uma vez que a bobina K1 é energizada, o que acontece? Os contatos de potência, que tá aqui, né? Esses contatos aqui de K1, eles são fechados, tá? Aplicando as 3 fases no motor da sequência RST, tá bom? Na verdade, é o contrário, né? RST. O motor começa a girar, beleza? Então, o contato 13 e 14 de K1, tá? Ele é fechado, tá? Então, esse selo aqui, né? O contato 13, 14 de K1 é fechado. O contato 21 e 22, né? De K1, né? Abre. Então, uma vez que aqui é fechado, tá? Aqui, ó, é sempre o oposto, lembra? Aqui abre, aqui tá fechado, aqui abre, tá? Evitando que a botoeira de S2, né, se for acionada a bobina do condutor, seja energizada. Então, evitando que aqui seja energizado, beleza? O operador retira o dedo da botoeira S1, joia, tá? A corrente que alimentava a bobina de K1, né, pelo contato 3 e 4 da botoeira S1, passa a circular pelo contato 13 e 14 de K1, que está fechado, tá? Possibilitando a continuidade da energização da bobina de K1, tá? E, consequentemente, o motor continua girando, beleza? É bem tranquilo essa sequência, né? Agora, vamos ver, né? Bom, agora nós vamos ver, né, o funcionamento para desligar o motor em um sentido, tá? Então, lembrando, né, circuito de potência, circuito de comando. Correntes elevadas, correntes baixas. Então, o motor tá lá girando, beleza? Aí, o operador vai lá e aciona, né, a botoeira S0. Então, nós temos aqui a botoeira S0, tá? E vai lá e aciona a botoeira S0, abrindo, né, o contato 1, 2. Com isso, o que acontece? É interrompida a corrente que vai para a bobina do contator K1 através da abertura da fase S. Então, observe, essa botoeira S0 está aqui, ó, na fase S. Uma vez que abre, né, a corrente que vem da fase S para contator K1, né, ela é interrompida, tá? Então, com a desenergização da bobina do contator K1, todos os contatos desse contator voltam ao estado normal, ou seja, todos normalmente abertos abrem e todos normalmente fechados fecham, tá? Então, os contatos 13 e 14 de K1 abrem, né? Uma vez que os contatos 13 e 14 de K1 abrem, os contatos principais, que são esse aqui, tá? Do contator K1 abrem, interrompendo a corrente do motor, fazendo com que ele pare de girar, tá? Aí, o contato auxiliar 21, né, e 22 fecha. Então, aqui, ó, abriu, né? A gente tá falando do contator K1. Então, o contato auxiliar 21 e 22, que é cruzado, né? Aqui, ó, K1, K1, K2, K2, né? Quando eu tenho dois motores. Então, o contato 21 e 22 fecha, possibilitando que, se a botoeira S2 for acionada, a bobina de K2 será energizada. O operador retira o dedo da botoeira S0, tá? Tá aqui a botoeira S0, voltando a fechar o contato 1 e 2, beleza? Como o contato
13 e 14 de K1 está aberto e o contato 3 e 4 também está aberto, não vai haver circulação de corrente para a bobina do contator K1. Então, o motor se mantém parado. Beleza, pessoal? Legal, né? Bom, agora nós vamos ver o funcionamento para ligar o motor em sentido contrário. Então, de novo, lembrando, nós temos aqui o circuito de potência, correntes elevadas, e temos aqui o circuito de comando, correntes baixas. Com os disjuntores Q1 e Q2, ainda acionados e o motor parado, né? A botoeira S2 é acionada pelo operador. Então, o operador vai lá e pau, aciona essa botoeira S2, beleza? Então, a bobina de K2, né? Ela vai ser energizada, tá vendo? Ele acionou, né? Aí, essa bobina aqui de K2, ela vai ser energizada. Os contatos de potência do contator K2, tá? Os contatos de potência do contator K2 são fechados, aplicando, né, as 3 fases na sequência do motor, né? Então, esses contatos estão fechados, aplicando as 3 fases no motor, beleza? Na sequência RST. O motor começa a girar no sentido inverso do acionamento anterior. Por quê? Observa, essa fase daqui, R, foi trocada, e essa fase T aqui também, ó, foi trocada. Então, o motor começa a girar no sentido inverso do acionamento anterior, tá? Então, com isso, o contato 13 e 14 de K2 fecha, tá? E o contato 21 e 22 de K2 abre, aqui fechou, aqui abre, evitando que a botoeira S1, se for acionada, né, do contato K1, seja energizado, né, K1, tá? Então, o operador retira o dedo de S2, né? Então, o operador retirou o dedo aqui do S2, o que vai acontecer? A corrente que alimentava o K2, né, pelo contato 3 e 4, tá? Passa a circular pelo contato 13 e 14 de K2, tá? Que está fechado, possibilitando a continuidade da energização da bobina de K2, né? E, consequente, o motor continua girando, beleza? Show? Beleza. Agora, nós vamos ver o funcionamento para desligar o motor em sentido contrário, tá? Vamos lá. De novo, aqui, ó, circuito de potência, correntes baixas, circuito de comando, correntes, ao contrário, desculpa, circuito de potência, correntes altas, circuito de comando, correntes baixas, tá? Então, vamos lá, o motor está girando, beleza? Beleza, professora. Então, o operador aciona a botoeira S0, pau, acionou, né? Abrindo o contato 1 e 2, né? Com isso, é interrompida a corrente que vai para a bobina do contator, né, K2, através da abertura da fase S. Então, aqui a fase S, tá? Então, ó, abriu, beleza? Show! Né? Bom, então, com a desenergização da bobina do contator K2, tá? Todos os contatos desse contator voltam para o estado normal, ou seja, todos no momento abrem, todos no momento fechado fecham. O contator 13 e 14, né, de K2 abre. Os contatos
principais do contator K2 abre também, interrompendo a corrente, né, do motor, fazendo com que ele pare também de girar, tá? Aí, os contatos auxiliar 21 e 22 fecha, tá? Então, aqui, os contatos auxiliares K2, 21 e 22 fecha, possibilitando que a botoeira S1, se for acionada, né, a bobina K1 seja energizada, beleza? Aí o operador retira o dedo da botoeira S0, tá? Vai, tira o dedo, voltando a fechar, né, esses contatos 1, 2, tá? Então, com contato 13 e 14 de K2, né, está aberto, como esse contato está aberto, e o contato 3, 4 da botoeira S2 também está aberto, não existe nenhuma possibilidade de circulação de corrente para a bobina de K2, tá? Então, o motor se mantém parado e pronto para ser acionado em qualquer um dos dois sentidos, beleza? E assim. Então, pessoal, né, as ocorrências são da mesma forma da aula anterior, né? Quando é que vai entrar a proteção, tá? Então, a proteção, né, para circuito de partida direta vai entrar sempre quando tiver uma situação de sobrecarga ou falta de fase do motor, tá bom? Com isso, a gente encerra mais uma base tecnológica, tá? Que vocês façam bom proveito do material que está sendo disseminado para vocês e disponibilizado, tá? Um abraço.